A gente fica se questionando onde estão os direitos iguais, porque a gente sabe que essa história de direitos iguais sempre foi uma falácia mesmo, não existe direitos iguais, mas onde está mesmo a intenção de se ajudar, né? Nós vamos estar falando aqui nesse vídeo, um tema assim, que é difícil de ser falado. Aliás, os temas aqui nunca são fáceis, porque o tema do canal já não é fácil, é o resgate da autoridade masculina, e a gente vê hoje a figura masculina como aquela figura assim daqueles que, quando estão muito no escuro mesmo, num profundo escuro, que acende a luz e aí a pessoa toma aquele choque e aí começa a ver aqueles quadrados pretos na frente do olho e enxerga ali tudo atrapalhado, mas está enxergando a luz, mas ainda tem muita interferência de trevas no meio. Então, a gente vê a situação do homem hoje, no meio de tudo o que está acontecendo, mais ou menos assim. Existe uma violência terrível para cima do homem, não é uma violência velada, é uma violência incentivada por tantos meios, e essa violência está se refletindo na vida da mulher, está se refletindo na vida dos filhos. A sociedade está cada vez ficando mais violenta. Daniel Goleman, em 1995, falava sobre todas essas coisas. Quando você não cuida da ordem social, e para você cuidar da ordem social, você tem de estabelecer a organização social. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus estabeleceu a organização social. E aí, quando a gente quebra isso, a gente quebra tudo o que vem depois. É um efeito dominó mesmo, vai derrubando tudo que vem pela frente. Eu vou falar nesse vídeo aqui vários fatores de violência contra o homem, e a gente vai identificando, e eu quero que as mulheres estejam aqui também, para elas sentirem isso, e a gente criar esse sentimento de resiliência e de empatia, para que a gente possa ser transformado e conseguir transformar, que os homens olhem para isso, para que eles possam enxergar mais claramente, não é? Saindo aí desse fundo, desse abismo, dessa escuridão, os homens passarem a enxergar mais claramente e poderem agir em direção a si mesmos, para ajudar a si mesmos primeiro, porque se eles não ajudarem a si mesmos neste momento, fica difícil poder ajudar qualquer um outro. A violência contra o homem sempre vira piada, não é? Quando a gente vê uma mulher batendo num homem, isso é notório, todo mundo fala isso, todo mundo ri. A gente tem de parar com isso. Não basta a gente identificar isso, a gente tem de parar, porque violência é violência. Não se defende tanto a integridade feminina, não se fala tanto da dignidade humana. Como que você pode ter integridade, ter dignidade, ter honra, se você é desmoralizado o tempo todo, se você é ridicularizado e se você também chega até mesmo rir de outras mulheres ou dessas circunstâncias de violência implacável contra o próprio homem? Nós vamos estar falando disso aqui nesse vídeo, então já curte agora, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho. Essas ações ajudam essa mensagem ser mais compartilhada, ser distribuída pela própria plataforma, e assim nós podemos alcançar vidas preciosas. Talvez hoje existe uma pessoa que está desesperada, precisando de uma mensagem de conforto, precisando de uma luz no fim do túnel, precisando de ser impulsionado, de encontrar um caminho para a transformação da sua vida. E quem sabe esse vídeo pode ajudar essa pessoa hoje. E quem sabe você vai ser o agente de bênção na vida de alguém hoje, nesse dia. Então, nos ajude a levar essa mensagem com essas ações simples. Olha, o homem quantas vezes tem aguentado provocações, xingamentos, agressões psicológicas, agressões físicas, sabe? Nós mulheres, nós temos uma tendência terrível de sermos ali vingativas, rancorosas. Quantas mulheres detonam o marido dentro de casa,
não é? E aí elas não têm noção do que estão fazendo. Estão gerando na mente dos filhos um sentimento de ódio contra o pai, contra o homem. E como que essas crianças vão crescer depois e ter... Veja como que foi que a gente foi gerando um ciclo de destruição pela falta de sabedoria, que aconteceu lá atrás e que não precisa acontecer hoje, que não tende a acontecer hoje, até por todos os recursos que a gente tem para não deixar nada dessas coisas acontecer. Essa nossa insatisfação feminina, toda essa luta por reconhecimento e atenção que acontecia desde lá do jardim, não é? A mulher querendo trazer o foco todo para ela e puxou tanto que queria pegar até o lugar de Deus. Se o homem não se manifesta, todos caem no abismo, porque a força do homem é a força de equilíbrio aqui no reino de Deus, na face da terra. Deus colocou o homem para dominar. Então a força do homem é a força de equilíbrio para todos aqui no reino de Deus, aqui na terra. Agora, Deus tem de estar acima da cabeça do homem. Deus tem de dominar os pensamentos do homem. Deus tem de estar em primeiro lugar na vida do homem. Eu não quero dizer que o homem tem de assumir o lugar de Deus. Eu estou dizendo que Deus estabeleceu para ele um lugar aqui. É esse lugar que estabelece equilíbrio, porque a força do homem é o equilíbrio de todas as outras forças no que se diz aqui a face da terra. A gente precisa entender coisas pequenas para conseguir chegar no plano de Deus. Olha, outra coisa também, uma advertência que eu quero falar aqui, porque quando a gente fala de toda essa violência que o homem tem sofrido, eles já levam logo que a gente está apoiando não ter casamento. Não, nós jamais vamos apoiar a quebra de qualquer instituição criada por Deus. E o casamento foi uma instituição criada por Deus. E Deus é a inteligência máxima do universo. Se ele fez, é o melhor e é perfeito. Agora, não é porque nós estamos destruindo tudo que Deus criou que nós vamos dizer que Deus fez errado e que é ruim, não. Não é ruim, é ainda a melhor saída para todos nós, porque se nós apoiarmos a quebra do casamento, a destruição do casamento ou o não casamento, nós vamos estar apoiando o divórcio, que é o que causou toda essa maldição nesse tempo. E nós não vamos apoiar essas coisas. E pelo poder do nome de Jesus, homens, acordem. Acordem pelo poder do nome de Jesus. Coloquem Deus acima de seus pensamentos. Coloquem Deus em primeiro lugar para que você possa entender o que a gente fala. Porque se você não colocar Deus em primeiro lugar, você não vai conseguir entender o que nós estamos falando. Sabe, a gente está todo dia aqui orando, clamando, buscando a Deus, para que a gente fale uma palavra só, que venha atingir o coração dos homens dessa nação, das mulheres dessa nação, e eles sejam transformados. Nós queremos levar para dentro de Deus, para dentro da presença de Deus, para estar debaixo da soberania de Deus. Não é para uma denominação evangélica, é para dentro da Bíblia, é para dentro da palavra de Deus, é para ser transformado pelo poder de Deus, como Jesus queria que os homens fossem transformados e assim regessem a sociedade. Olha o tanto de violência que acontece. Deixa eu mostrar aqui algumas violências que a mulher comete contra o homem. Tapas, beliscões, arranhaduras, socos, arremessos de faca, arremesso de tesoura, arremesso de panela, palavrões, xingamentos, acusações que vêm assim, ó, que fere moralmente, que fere a integridade, a dignidade masculina. A língua da mulher é felina, né? Além de que existem umas mulheres ciumentas, não é? E esse ciúme é uma violência psicológica também produzida contra o homem. Outras violências psicológicas são produzidas pela dramaturgia, pelas telas dos cinemas, pelos teatros, na literatura. Tanto essa literatura que é produzida para ser levada para os pequenos vídeos, essas brincadeiras que são produzidas, como os longa-metragens nos cinemas, sim, enfim,
todo esse trabalho de comunicação tem sido massivamente violento para cima do homem, tem se produzido de todos os lados violência contra o homem. E a gente tem de olhar para a situação do mundo, a gente vê tanta luta pela integridade, pela dignidade da pessoa humana. O homem não é um ser humano. O nosso Código Penal diz lá no artigo 129, olha, presta atenção aqui para você ver. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena de 3 meses a 3 anos de detenção. Olha, existe lei para você não aguentar isso, homem. Também o artigo 5º do Código Penal, presta atenção, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha, a gente precisa se apegar aos direitos que existem. E não importa se é uma lei geral, é o que tem, se aproprie delas. Se for necessário, faça uso com muito gosto, com muita vontade. O homem tem de defender a sua dignidade, a sua integridade, para que ele possa cumprir o papel estabelecido por Deus, de proteger a integridade e a dignidade de todos os homens. Toda essa violência que tem sido produzida não é para a gente falar e você ficar aqui como vítima e como coitadinho, não. Existe uma ordem de Deus sobre você e você está permitindo o mal avançar com o seu silêncio. O que mais prejudica os ditos homens de bem é a passividade. Mansidão não é permissão para que o mal possa imperar. Amor não é permissividade. Nós temos de entender exatamente o que a Bíblia está ensinando para nós, o que está escrito lá para o homem, para que ele possa se apropriar e ser o que Deus deseja que ele seja. Injuriar, difamar, acusar falsamente, tudo isso são crimes previstos em lei, inclusive nos casos de acusações falsas, quando fica mesmo definido que foi mentira, a pessoa pode tomar de 3 meses a 2 anos de prisão, de detenção e ainda mais uma multa. Tudo isso o homem precisa saber, xingamentos, agressões verbais, palavras que atentam contra a honra, brigas, exposição em momentos de brigas, expor a pessoa publicamente em momentos de briga, também pode ser imputado como crime. E o homem não tem de aceitar esse tipo de conduta. Quando ele aceita a conduta feminina e se degradando no dia a dia, ele aceita todo um desmantelamento da sociedade. Ele aceita colocar os filhos dele em situação de risco. Ele aceita que a criminalidade, a marginalidade seja disseminada e venha a destruir o mundo. Todas as leis foram criadas para criar proteção. E se essas leis estão criadas, elas podem te proteger, elas podem ajudar você, mas só se você provocar o judiciário, se você for lá e agir, e insistir em agir, e não se cansar, buscar todos os instrumentos legais e espirituais, né? Você busca espiritual, social, tudo que tiver à sua disposição para poder barrar o mal, porque essa é a saída para todos os homens em todo o tempo, estar debaixo da ordem de Deus, estar cumprindo
não é o que Deus mandou ele cumprir, e domine ele sobre as aves dos céus, os peixes do mar, sobre tudo o que está em cima da terra, no céu, dentro da água, sabe? Tudo que pertence ao reino dessa terra, toda a terra. Domine, homem. Essa é a ordem de Deus. Esse é o melhor para você, para evitar que a violência no mundo não é só contra você, não. A violência é contra todos. E o inimigo continue agindo da forma como tem agido livremente. Você pode fazer isso, porque Deus te deu essa ordem. Porque você é capaz. Ele te criou, te instrumentalizou, te deu capacidade para cumprir a ordem que ele te deu. Concorda comigo? Já deixa aqui nos comentários, não sai não, sem deixar seu comentário. E ainda vai lá no link da descrição e vê o livro Criados para Governar, que vai falar 10 motivos bíblicos para o resgate da autoridade masculina e o método de Cristo, que vai mostrar as características, capacidades, as funções de homem e mulher, e por que Deus escolheu 12 homens, e como os homens podem transformar o mundo e ter na sua vida multiplicação e crescimento. Que Deus te abençoe.